Ele só tinha um lápis, uma folha de papel e o sonho de ser um grande artista. O Império dos Contos de Fadas, que todos conhecemos e que hoje é o grande sonho de crianças e também de adultos, começou em 1923 em uma salinha simples, criado por Walter Elias Disney. Diferente dos contos de fadas, a história da Disney não foi mágica. Foi uma história marcada por muita luta, tropeços e principalmente perseverança. Hoje, aqui no canal Capital Narrado, você vai conhecer um pouco dessa trajetória inspiradora e vai descobrir como um garoto simples do interior criou o maior império do entretenimento que hoje mora nos lares e nos corações de milhões de pessoas. Então, se prepara porque o vídeo já vai começar. Walter Elias Disney nasceu em 5 de dezembro de 1901, em Chicago, nos Estados Unidos. Veio ao mundo em meio a uma família simples de imigrantes, a mãe com raízes alemãs e o pai com sangue irlandês. Ele era um entre 5 irmãos. A infância dele, bom, foi longe de ser fácil. A família era pobre. O pequeno negócio de construção do pai vivia à beira do fracasso e eles estavam sempre de mudança, tentando a sorte em cidades diferentes. Por um tempo moraram em Marceline, no Missouri. E foi lá que algo especial começou a florescer. Walt, ainda muito pequeno, descobriu uma paixão que mudaria tudo: desenhar. Era ali, com um lápis na mão e a cabeça cheia de ideias, que ele se sentia realmente livre. Ele amava desenhar os animais. Era como se, no papel, ele criasse um mundo onde a vida era mais leve. Mesmo com tantas dificuldades, sua família o ensinou lições muito importantes. Do pai veio a ideia de que é preciso trabalhar duro, ser honesto e não desistir nunca. Do irmão mais velho veio o incentivo. Ele aprendeu a acreditar em seus sonhos. E olha, ele precisaria sonhar muito. Quando o pai adoeceu, lá foram eles mudar de novo. Dessa vez para uma área agrícola, perto de Kansas City. E foi ali que Walter conheceu outro menino, também chamado Walter. Eles viraram melhores amigos. Eles eram inseparáveis e juntos começaram a sonhar alto. Eles queriam ser atores. Subiam no palco do teatro da cidade, cheio de empolgação, fingindo ser grandes artistas. Eles gostavam de imitar Charlie Chaplin, o ídolo da época. Até mesmo criaram um nome para a dupla, os dois Walts. Mas a magia não durou muito. Numa dessas apresentações, a plateia vaiou, e o pai de Walt, irritado, tratou de colocar juízo no menino. No dia seguinte, arrumou um emprego para ele. Queria que ele parasse com essas bobagens. Mal sabia ele que, sem querer, tinha colocado o filho no caminho certo. Walt foi trabalhar em um cinema, e ali, no meio das telas, dos filmes e das luzes piscando, algo acendeu dentro dele. Ele ficava fascinado vendo como funcionava a animação, o movimento e a ilusão da vida em desenho. Foi ali que nasceu a certeza. Ele queria viver da arte, da sua arte. Aos 10 anos começou a ajudar o pai num pequeno negócio de entrega de jornais. Aos 16, largou a escola e decidiu se virar sozinho. Era a época da Primeira Guerra Mundial. Ele tentou se alistar na marinha, mas não deixaram. Ele era jovem demais para isso. Só que o Walt não desistia fácil. Falsificou a identidade e conseguiu entrar como motorista de ambulância da Cruz Vermelha. Foi parar na França, dirigindo em meio às cicatrizes da guerra, mas também observando o mundo com olhos de artista. Uma curiosidade interessante é que durante a guerra, Walt conheceu outro nome que viria a se tornar muito conhecido no futuro: Ray Kroc. Sim, Walt Disney e Ray Kroc, fundador do McDonald's, serviriam juntos na Primeira Guerra como motoristas da Cruz Vermelha. Quando voltou da guerra, foi direto para Kansas. Pegou os desenhos que tinha feito na Europa e bateu na porta de um estúdio, apenas com esperança e um portfólio debaixo do braço. Quem o atendeu foi Pesman, que viu algo ali: talento. Contratou Walt por apenas $50 por mês. Só que o novo trabalho não durou muito. Um dia decidiram dispensá-lo sob o pretexto de que ele não tinha criatividade o suficiente. Mesmo assim, Walt não guardou rancor. Aquilo foi quase uma escola para ele. Ali conheceu Ub Iwerks, que se tornaria não só seu maior parceiro criativo, mas também um dos grandes amigos da sua vida. Pouco tempo depois, Ub também havia sido demitido. O mundo parecia estar dizendo não para eles. Mas a verdade é que aquilo tudo era só o começo. Os tempos estavam difíceis. Walt já fazia meses que batia de porta em porta procurando um emprego e nada. Foi quando ele soube que o amigo Ub também tinha sido demitido. E aí, Walt teve uma grande ideia. Ele chamou o amigo para tomar um café e sugeriu: e se a gente criasse o nosso próprio negócio? Eles não tinham dinheiro, nem estrutura, nem lugar fixo. Só coragem mesmo, e muita criatividade. Juntos, com a ajuda de alguns colegas, eles deram a vida ao Iwerks Disney Commercial Artists. O plano era simples: fazer animações bem-humoradas. Walt pegava as manchetes dos jornais e transformava notícias em curtas engraçados, cheios de piadas visuais e um toque de sátira. A ideia logo chamou a atenção. Uma editora se interessou e se deu um espacinho para eles trabalharem.
Quando eu digo um espacinho, era literalmente um banheiro desativado. Mas para eles aquilo já era um bom começo. Apesar do esforço, o primeiro curta foi vendido apenas para um cinema local. O negócio não decolou, mais uma tentativa que não deu certo. Para conseguir pagar as contas, Walt arranjou um emprego como animador no Kansas City Film. O salário era bom para a época, e ele logo ganhou responsabilidade. Virou diretor criativo dos filmes animados e produzidos ali. Foi nesse estúdio que Walt aprendeu na prática como funcionava o mundo da animação. E ali também teve ainda mais certeza de que era isso que queria fazer da vida. Ele mergulhou de cabeça, estudava dia e noite, folheando incansavelmente um livro chamado Animated Cartoons, do autor E.G. Lutz. Aquele livro foi mais do que uma referência técnica, foi uma inspiração, um empurrão na verdade. E com ele na mão, Walt resolveu dar mais uma chance a si mesmo, e decidiu criar mais uma vez o seu próprio estúdio de animação. Assim nasceu no dia 8 de maio de 1922, a Lawful Ground Studios. Junto de amigos como Hugh Harman, Rudolph Eisen e Carman Maxwell, ele montou um time com um objetivo muito claro: transformar os clássicos contos de fadas em animações encantadoras feitas especialmente para o público infantil. Por um tempo parecia que ia dar certo. Eles conseguiram anunciantes, produziram 2 curtas e distribuíram cópias para diversos cinemas dos Estados Unidos. O sucesso parecia logo ali, batendo na porta. Mas os pagamentos nunca vieram. As contas se acumularam, as dívidas bateram no teto e o estúdio faliu. Tudo que sobrou foi uma única fita. Uma cópia de Alice no País das Maravilhas. Foi um baque enorme. Walt estava no fundo do poço. Sem dinheiro, sem sapatos, sem comida. Ele literalmente passava fome. Chegou ao ponto de não conseguir ir ao trabalho porque o sapateiro reteve o único par de sapatos que ele tinha por falta de pagamento. E foi nesse momento difícil que apareceu uma oportunidade. Um dentista chamado Dr. Thomas cruzou o caminho dele. O homem ofereceu um pequeno trabalho. Queria que Walt criasse um vídeo educativo sobre cuidados com a saúde bucal. Walt queria aceitar, claro, mas não podia. Ele não tinha nem sapatos adequados para participar da reunião. Ao saber da história, o Dr. Thomas se comoveu. Pagou os sapatos de Walt e ainda deu $500 adiantados para ele produzir o vídeo. Esse dinheiro não resolvia tudo, mas foi um empurrão que ele precisava. Walt então produziu o vídeo. Fez mais alguns trabalhos para o dentista, conseguiu novos clientes e aos poucos a vida começou a sair do buraco. Depois de tudo que tinha passado, Walt decidiu se mudar para Hollywood. Queria ficar perto do irmão Roy, que na época lutava contra a tuberculose. Mas, ao chegar lá, ele percebeu algo que talvez nem esperasse encontrar tão cedo. Aquela cidade podia ser a oportunidade perfeita para mergulhar de vez no mundo do cinema. Então, ele resolveu ficar. Ele tentou de tudo. Procurou um emprego, bateu em várias portas, mas ninguém quis contratá-lo. E foi aí que, mais uma vez, ele apostou em si mesmo. Chamou Roy para embarcar na ideia, e juntos abriram o próprio estúdio. Nascia ali, quase sem dinheiro, mas com muita coragem, o Disney Brothers Cartoon Studio. Começou funcionando na garagem do tio deles, Robert Disney. O primeiro projeto veio de um resquício de esperança. A única coisa que restava da falida Lawful Ground era a fita da Alice no País das Maravilhas. Eles chamaram uma atriz mirim que fazia peças no teatro da cidade e criaram uma série de curtas chamada Alice Comedies. E deu certo. O estilo era diferente, misturava animação com filmagem real. E logo, a ideia chamou a atenção. Foi então que Walt conseguiu fechar um contrato com a distribuidora Margaret J. Winkler. Com o dinheiro que entrou, ele finalmente alugou um escritório e chamou de volta seu amigo Ub Iwerks para ajudar na parte de animação. Aos poucos a equipe foi crescendo com nomes como Hugh Harman, Rudolph Eisen e uma jovem chamada Lillian Bounds, que meses depois conquistou o coração de Walt e se tornou sua esposa. Tudo parecia caminhar bem, até que a atriz que fazia Alice resolveu sair da série. O público também já não se encantava tanto assim. Queria algo novo, queria animação pura, sem atores reais. E foi justamente quando as coisas pareciam desandar que surgiu uma nova oportunidade. A Universal Pictures procurou Walt com uma proposta. Queriam que ele criasse um personagem animado exclusivo para o estúdio. E assim nasceu Oswald, o Coelho Sortudo, desenhado por Ub Iwerks. O personagem caiu no gosto da criançada logo de cara e virou um sucesso. Mas o que parecia ser uma virada de chave acabou se tornando uma grande decepção na vida de Walt. Quando tentou renegociar o contrato, a Universal fez uma proposta muito abaixo do esperado. E ainda lembrou que os direitos do personagem pertenciam a eles, não ao criador. Ele tinha perdido o Oswald. E com isso, mais uma vez, Walt se viu sem nada nas mãos. Depois de perder o Oswald, Walt Disney se sentiu derrotado. Ele teve que demitir quase toda a equipe. Ficou só com o Ub do seu lado, o amigo de sempre. Mas mal sabia Walt que essa fase difícil estava abrindo o caminho para algo muito maior do que ele podia imaginar. Foi então que ele teve uma ideia: criar um outro personagem animado. Alguém que fosse carismático,
bondoso e que ganhasse o coração das crianças logo de cara. Ele e Ub testaram vários animais, mas nenhum funcionava, nada parecia encaixar. Até que Walt se lembrou de um desenho antigo, feito por Hugh Harman nos tempos da Lawful. Era um camundongo. Na primeira versão, Walt pensou em chamar o ratinho de Mortimer, mas Lillian, sua esposa, sugeriu um nome mais simpático, mais fácil de amar, Mickey. E ali nasceu a semente de um ícone. Eles começaram a trabalhar na primeira animação do Mickey, mas as duas primeiras tentativas não foram bem. O público não se animou e distribuidores recusaram. Mas Walt, como sempre, não desistiu. Ele teve uma ideia inovadora para a época. E se eles colocassem som na animação? Um som sincronizado com os movimentos, algo que ninguém tinha feito ainda. E a voz do Mickey, inclusive, seria dele mesmo. Na terceira tentativa, a mágica finalmente aconteceu. A animação se chamava Steamboat Willie. Tinha só 7 minutos, mas foi o suficiente para mudar tudo. Com som e ritmo, o curta foi um sucesso instantâneo. O Mickey Mouse conquistou o público, virou febre e mudou completamente o rumo da história. Vieram mais de 75 curtas animados, contratos com a Columbia Pictures e depois com a United Artists. O estúdio começou a crescer. Os sonhos estavam virando realidade, mas o ritmo era insano. Walt trabalhava sem parar, se envolvia em tudo, queria cuidar de cada detalhe, até que o corpo dele não aguentou mais. Exausto, sobrecarregado, ele teve um colapso nervoso, quase perdeu a vida. E foi só nesse momento, quando tudo desacelerou à força, que Walt entendeu que precisava parar. Decidiu tirar um tempo para respirar, descansar e se reconectar com o que mais amava fazer. Um tempo depois, Walt voltou das férias e não demorou muito para surgir uma novidade. Em 1932, ele conheceu um engenheiro chamado Harry Thomas, que apresentou uma tecnologia nova para a época, a câmera de 3 cores, conhecida como Technicolor. E foi com essa animação que Walt produziu o curta-metragem Flores e Árvores, o primeiro de seus filmes em cores. O resultado não poderia ter sido melhor. O curta foi um sucesso e garantiu a ele um Oscar de melhor curta-metragem. A partir dali, não tinha mais volta. Os desenhos, que antes eram todos em preto e branco, começaram a ganhar vida com cores, inclusive os do próprio Mickey. Depois disso, outros filmes vieram com força. Um deles foi Os Três Porquinhos, que também fez o maior sucesso e rendeu mais um Oscar para o estúdio. Nessa mesma época, os filmes de Walt estavam bombando. A bilheteria ia bem e o estúdio começou a crescer. Com o dinheiro que entrou, ele contratou mais 10 funcionários. A equipe estava ficando maior e cada vez mais disputada. Foi nesse clima de crescimento que mais um clássico começou a nascer, Branca de Neve e os Sete Anões. Só que, diferente dos outros, esse lançamento veio cercado de polêmica. Os custos de produção estavam altíssimos e, mesmo assim, Walt não quis abrir mão do projeto. Acreditava demais naquela história. Usou tudo que tinha e chegou até pegar empréstimo para continuar a produção. Muita gente achava que ele tinha perdido a noção, e alguns empresários começaram a especular que aquele filme poderia ser o fim da empresa dele. Mas Walt seguiu firme, e valeu a pena. 3 anos depois, o filme foi lançado com um custo estimado em $1 milhão, o que era uma fortuna na época. Mas o retorno foi ainda mais impressionante. Branca de Neve rendeu cerca de $8 milhões. Walt agora era oficialmente um milionário. Ele não parou por aí. Os anos seguintes foram marcados por uma sequência de clássicos, que ficaram para sempre na memória de várias gerações. Vieram Peter Pan, Bambi, Pinóquio, histórias que atravessaram o tempo e marcaram a infância de muita gente, no mundo todo. Uma curiosidade interessante é que em 1939, enquanto o mundo enfrentava os horrores da Segunda Guerra Mundial, a Disney também teve que se adaptar. Naquela época, era comum que as grandes empresas mudassem um pouco o seu foco e passassem a criar produtos e serviços que pudessem ser úteis para o esforço de guerra. E com a Disney não foi diferente. Walt deu uma pausa nos filmes tradicionais e direcionou os estúdios para um novo propósito. A empresa passou a produzir animações educativas e instrutivas, voltadas para o treinamento de soldados do Exército e da Marinha dos Estados Unidos. Era uma maneira de contribuir com o país e, ao mesmo tempo, manter o estúdio funcionando num período tão delicado. Entre essas produções, um dos filmes que mais chamou a atenção foi Der Führer Face. Nesse curta, o personagem principal é o Pato Donald, que vive um pesadelo em que está preso numa rotina insana de trabalho em uma fábrica na Alemanha nazista. A crítica era clara. O filme usava humor e ironia para mostrar o absurdo do regime nazista e exaltar os valores americanos. O curta fez tanto sucesso que acabou sendo premiado com um Oscar em 1943. Mesmo em meio a uma guerra, Walt conseguia usar a animação para fazer as pessoas refletirem e até rirem sobre assuntos extremamente sérios. Depois de toda a confusão da guerra, o estúdio voltou a lançar mais alguns clássicos que até hoje são conhecidos por todo mundo. Em 1950 foi a vez de Cinderela encantar o público.
Nessa mesma época, Walt veio conhecer o Brasil. Como era de se esperar, ele ficou completamente encantado com o país. A beleza das paisagens, a alegria do povo, o calor humano, tudo isso mexeu com ele. Tanto que ele resolveu criar um personagem para homenagear essa terra que o impressionou tanto. Foi assim que nasceu Zé Carioca, um papagaio simpático, malandro e cheio de gingado, que virou um verdadeiro símbolo brasileiro. O personagem foi especialmente amado pelo público brasileiro e marcou presença em várias animações da Disney. Uma outra curiosidade é que no Brasil ele conheceu Herbert Richards. Sim, aquele Herbert Richards que você conhece. Versão brasileira Herbert Richards. Alguns anos depois, Walt Disney já era uma lenda. Tinha vencido 26 Oscars e sido indicado 59 vezes. Era o líder absoluto na criação de curtas, desenhos e filmes animados. O sucesso que ele tanto sonhou já era uma realidade. Mas, mesmo assim, ele queria mais. Foi aí que uma nova ideia começou a tomar forma na cabeça dele. Ele queria criar um parque. E não qualquer parque. Muita gente achou a ideia meio batida, meio clichê. Mas Walt via algo muito maior. Ele queria um lugar onde pudesse materializar suas criações, dar vida aos personagens, criar uma experiência que emocionasse qualquer um que entrasse ali. Queria que as pessoas não apenas vissem a mágica dos seus filmes, mas que pudessem sentir, viver e tocar essa mágica. Um lugar onde adultos voltassem a ser crianças e crianças sentissem que tudo era possível. A ideia era linda. Mas, como quase tudo na vida de Walt, não foi fácil. A economia não estava muito favorável, e os investidores não queriam se arriscar. Nem mesmo seu irmão Roy achava que aquilo poderia dar certo. Anos se passaram e o projeto seguia só no papel. Até que, finalmente, surgiu alguém interessado. A emissora ABC topou entrar no negócio. O acordo era que a Disney receberia 5 milhões de dólares para começar a construção do parque. Em troca, a ABC ficaria com 1/3 dos direitos do projeto e passaria a exibir os filmes do Mickey na TV. A construção do parque ficou sob responsabilidade da empresa Weed Enterprises. Com o dinheiro em mãos, Walt comprou um enorme terreno em Anaheim, na Califórnia. A localização era estratégica, perto das principais estradas da região. Depois de um tempo de obras intensas, finalmente o parque ficou pronto. A inauguração foi no dia 17 de julho de 1955, com um orçamento final de 17 milhões de dólares. E como já era de se esperar, foi um sucesso absurdo. Gente de todas as partes do país e até de fora dele viajava horas e horas só para viver um dia naquele lugar encantado. Crianças e adultos saíram de lá com os olhos brilhando. O parque deu tão certo que logo vieram outros projetos mais ambiciosos ainda. O principal dele foi o Walt Disney World, na Flórida. Mas a Disney também chegou ao Japão, à França e cada unidade carregava o mesmo padrão de qualidade e mágica. Mas o mais incrível da Disneyland é que tudo, absolutamente tudo, é pensado nos mínimos detalhes para fazer a experiência ser mágica de verdade. Os funcionários, por exemplo, precisam seguir regras específicas de postura, linguagem e até de aparência. Cada canto do parque tem um cheirinho diferente, que é liberado por sistemas escondidos para combinar com o ambiente. Nenhum visitante vê os bastidores, porque existem túneis subterrâneos por onde os personagens e os trabalhadores circulam. Tudo é planejado para manter viva a ilusão. Com o sucesso do parque, os estúdios Disney também ganharam ainda mais força. Agora, as animações estavam nas TVs do mundo inteiro, encantando famílias em todos os cantos. E o Walt não parava. Começou a planejar outros parques, só que dessa vez, ele fazia tudo em segredo. Não queria que os preços dos terrenos aumentassem com os rumores. Escolhia áreas com calma, analisando cada detalhe, como acessos fáceis e proximidade com aeroportos. Tudo era milimetricamente calculado. Walt, como sempre, sonhava cada vez mais alto. Sua nova ideia era ousada. Ele queria construir um verdadeiro complexo de parques, e o projeto já estava sendo colocado em prática. O terreno era imenso, tão grande quanto uma cidade. A ideia era criar algo além de um parque. Seria uma espécie de cidade, com hotéis, atrações, ruas e autonomia, para ter suas próprias regras. Claro que tudo isso foi regularizado junto às autoridades locais, mas o conceito era revolucionário e já começava a tomar forma. Só que no meio de tudo isso, enquanto seu maior sonho estava sendo construído, Walt Disney, o homem por trás de tantos sonhos, foi diagnosticado com câncer no pulmão e faleceu no dia 15 de dezembro de 1966. Foi uma tremenda tristeza. Seu irmão Roy, que já estava aposentado, ficou arrasado. Mas, mesmo tomado pela dor, decidiu deixar a aposentadoria de lado e continuar aquilo que Walt havia começado com tanto carinho. Em homenagem ao irmão, o complexo passou a se chamar Walt Disney World e foi oficialmente inaugurado em 1971. A primeira grande atração foi o Magic Kingdom, um parque encantador que segue o estilo do primeiro parque da Califórnia,
com castelo, áreas temáticas e personagens espalhados por todos os cantos. Era a realização de um sonho, mas apenas 3 meses após a inauguração, Roy também faleceu. Com isso, o comando da empresa foi assumido por seu filho, Roy E. Disney, que mais tarde passou a responsabilidade para um executivo que faria história na empresa, Michael Eisner. A Disney continuou crescendo como nunca. Nos anos seguintes, vieram muitos filmes de sucesso, como O Rei Leão, A Bela e a Fera, Aladdin e tantos outros que marcaram gerações. Em 2006, a empresa deu um passo importante e comprou a Pixar por cerca de 7,4 bilhões de dólares. Com isso, vieram filmes que deram um novo fôlego ao estúdio, como Ratatouille, Up, Wall-E, Toy Story e tantos outros que fizeram a Pixar se tornar sinônimo de inovação e emoção. Pouco tempo depois, em 2009, a Disney fez outra aquisição gigante. Comprou a Marvel Studios. E com o tempo, os super-heróis tomaram conta das telonas. Filmes como Os Vingadores, Homem de Ferro, Capitão América, Pantera Negra e muitos outros conquistaram o público e bateram recorde de bilheteria. Em 2012, a empresa ainda comprou a Lucasfilm, responsável pelo universo Star Wars. E no ano seguinte, lançou um sucesso mundial que virou febre entre crianças e adultos: Frozen. Entre 2015 e 2019, a Disney apostou em um movimento nostálgico, lançando versões live action de seus clássicos. Foi nessa fase que vieram A Bela e a Fera, Aladdin, O Rei Leão, Cinderela e muitos outros, todos repaginados com tecnologia de ponta, mas mantendo a essência das histórias originais. Bom, nem tanto assim, né? Em 2019 veio mais uma jogada gigante. A Disney comprou a 20th Century Fox por 71 bilhões de dólares. Com isso, o catálogo da empresa cresceu ainda mais, incluindo títulos como Os Simpsons, Avatar, X-Men e várias outras franquias de peso. No ano seguinte, em 2020, veio a pandemia e os parques da Disney foram diretamente afetados pelas medidas de quarentena. Mas a empresa se adaptou rápido e encontrou uma nova forma de seguir em frente. Lançou produções diretamente em sua plataforma de streaming, o Disney+, e investiu pesado em séries de alto nível, como WandaVision, Loki, The Mandalorian e muitas outras que conquistaram fãs do mundo inteiro. Nos anos mais recentes, a Disney também passou a investir mais na representatividade. Um exemplo foi o live action de A Pequena Sereia, onde a personagem principal foi interpretada por uma atriz negra. A escolha foi elogiada por alguns, mas também recebeu críticas de quem esperava uma versão mais fiel à aparência da animação original. Ainda assim, a Disney manteve firme seu compromisso de representar diferentes culturas, histórias e vozes. Hoje, a Disney é a maior empresa de entretenimento do mundo. Não só tem o maior parque de diversões do planeta, como também segue faturando bilhões. Só em 2024, a empresa lucrou cerca de 91,4 bilhões de dólares. E pensar que esse império todo começou lá atrás, com um homem cheio de ideias e com um sonho quase impossível. Walt Disney queria apenas ser um grande artista, mas acabou construindo algo muito maior do que ele próprio podia imaginar. Seu legado segue vivo até hoje. Não só nos parques que fazem milhares de pessoas sentirem aquele misto de emoção, nostalgia e encantamento, mas também nos filmes que marcaram a infância de várias gerações. Essa história de superação e de sonhos realizados nos lembra que ninguém precisa começar grande para chegar longe. Basta dar o primeiro passo, acreditar no próprio talento e, como o próprio Walt dizia, continuar seguindo em frente.